meus amigos, eu sou o pastor Alexandre Martins. Eu quero falar com vocês sobre salvação. Parece bobeira, mas é um tema muito importante. Certa vez eu estava na escola dominical e eu perguntei às pessoas assim: quem é que está salvo aí? Aí todo mundo levantou a mão, né? Chega na igreja e perguntar quem está salvo, todo mundo levanta a mão. Aí eu perguntei depois: salvo de quê? E ninguém sabia responder de que estava salvo. Eu falei: ué, como é que vocês podem garantir que vocês estão salvos se vocês sequer sabem de que estão salvos? E eu comecei a instigar para que eles respondessem. E alguns falaram assim: ah, o diabo. Eu falei: não, o diabo não está com essa moral toda, não, de me impedir de ter a vida eterna. Não está com essa moral. Ah, o inferno. Eu falei: o inferno? Não, o inferno não me atrapalha em nada, não. Ele está lá e eu estou aqui, não vejo problema nenhum. É o que então? Ah, o pecado. É, o pecado. Então, realmente, nós somos salvos do pecado, porque o pecado é o responsável de nos impedir de alcançarmos a vida eterna. Foi o pecado que roubou isso de nós. Foi o pecado que nos levou a uma vida de escravidão, a uma vida longe de Deus. É o pecado que nos separa de Deus. Então, nós somos salvos do pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar mais. Não, nós podemos pecar, mas agora tem uma diferença. Nós alcançamos, primeiro, o perdão dos nossos pecados mediante o sacrifício de Jesus Cristo, não é verdade? E nós agora podemos ser justificados através do sacrifício de Cristo diante de Deus, ou seja, porque Jesus morreu na cruz, porque ele sofreu por nós, porque ele pagou alto preço com seu sangue por nós, nós somos considerados por Deus justos. Qual a condição? Que nós creiamos em Cristo, que nós amemos Cristo e que nós venhamos a seguir Cristo. Então, para que nós venhamos a alcançar a salvação, nós precisamos de uma palavrinha que se chama santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos buscar essa santificação, que nada mais é, deixando o conceito teológico de lado, que pode complicar a cabeça de alguns, santificação nada mais é do que você viver a vontade de Deus e não a sua. Porque o pecado leva você a viver e seguir seus próprios interesses, a seguir a sua vontade, não é assim? Mas a santificação é o contrário. Ela faz você, muitas vezes, aborrecer os seus próprios interesses, faz você negar o seu eu, carregar a sua cruz, abrir mão da sua vida para fazer a vontade de Deus. E a santificação é isso. E como é que você alcança a santificação? Se eu estou falando que é fazer a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus. E como eu vou conhecer a vontade de Deus? Através da palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você quer ser salvo? Tem que buscar santificação. Como? Através do estudo sistemático, compromissado da palavra de Deus. E esse é um problema sério, porque as pessoas não estão compromissadas em buscar conhecer a vontade de Deus. Elas acham que a vontade de Deus é que elas apenas vão para uma igreja, tomem a ceia, deem o dízimo, se batizem, frequentem os cultos aos domingos e pronto, estão salvos. Só que a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus vai muito além do que isso. A vontade de Deus é que você leve uma vida sendo testemunha de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus Cristo através de você, pela sua forma de agir, pela sua forma de ser e, acima de tudo, através do amor exalado através da sua vida para as vidas. Eu tinha um amigo, eu não vou dizer o nome dele, mas ele era viciado em cocaína. E ele há 2 anos tentava se firmar na igreja e não conseguia. Ele saía e voltava, saía e voltava. E um dia ele falou para mim assim: eu vou desistir, eu não quero mais ir para a igreja. E foi embora. 4 meses depois eu encontro com ele na rua e ele fala assim: a paz do Senhor, varão, como vai? Eu falei: que isso, cara? Ele tava de terno, todo bonitão. Aí eu falei assim: que isso, cara? Aconteceu com você, você todo bonitão? Ele: fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu falei: poxa, estou gostando de ver. Pô, você ficou 2 anos lá na minha igreja e você não conseguiu. Isso tem uns 20 anos mais ou menos. E você não conseguiu se levantar e se render a Cristo, se firmar, e agora ver você assim, eu estou muito feliz. Ele falou assim: varão,
Deus realmente tocou meu coração. Eu estava largado na rua, dormindo na calçada, que eu tinha cheirado muita cocaína, embora eu tivesse família, tivesse tudo, mas eu estava na rua largado. Um pastor da Assembleia de Deus parou o seu carro, me botou dentro do carro, me levou para a casa dele, me deu roupa, me vestiu, me deu banho, e eu fiquei 2 meses na casa daquele pastor, e aquele pastor cuidando de mim como filho. Eu descobri que Deus existe através do amor daquele homem. Ou seja, esse meu amigo ficou 2 anos na igreja e nunca conseguiu se firmar, porque ele nunca viu Deus. Ele não conseguia ver Deus na prática. Ele ouvia muita teoria, mas a prática ele não via. E através de um homem que o amou, ele conseguiu ver o amor de Deus na vida dele e desenvolver esse mesmo amor por Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Quando você sente esse amor de Deus na sua vida, você corresponde a esse amor, você passa a amar também, você retribui com o mesmo amor a Deus. E é isso que está faltando em muitas pessoas. É realmente cumprir com o maior mandamento que Deus nos deu e que sem ele nós não vamos ter a vida eterna, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse amor, essa força motora que nos faz dizer não para nós mesmos, para viver uma vida dedicada a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, de forma que esse amor seja como testemunha da própria existência de Deus. O amor que você sente pelo seu próximo tem que ser um amor que venha falar assim, meu Deus, só Deus para fazer isso. Né? Eu estou sentindo o próprio amor de Deus através da vida do fulano, do ciclano. Então, é muito mais, o propósito de Deus é muito maior. O propósito de Deus é te usar de forma poderosa para ganhar muitas almas, para edificar muitas vidas, para espalhar o evangelho, a verdade e libertação na vida das pessoas. Não é só ficar frequentando uma igreja. E eu temo que essas pessoas, por viver uma vida religiosa, muito superficial, um evangelho muito superficial, pode ser que elas se frustrem e fiquem surpresas quando naquele grande dia chegarem no céu e o Senhor colocá-la do lado dos bodes que estão separados para o inferno. E elas vão falar, Senhor, mas em seu nome profetizamos, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome fizemos maravilhas. E o Senhor Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Ou seja, a experiência religiosa que aquelas pessoas tiveram durante toda a vida não foram suficientes para garantir a salvação delas. Porque, embora elas tivessem alguma experiência religiosa com Deus, talvez tivessem até nesse processo de santificação, buscando salvação, mas não foi o suficiente. Nós não podemos esquecer que nós não vamos ser salvos porque merecemos. Vamos ser salvos pela graça, mediante a fé. Só que essa fé tem que ser uma fé eficaz. E a fé eficaz, a fé para a salvação, é uma fé que gera frutos. É uma fé que nos faz crescer de forma progressiva. Você não fica estagnado. O reino de Deus é assim. Nós temos que crescer, não podemos parar. Se nós pararmos de crescer, corremos o risco de retroceder, porque ninguém fica estagnado. Ou você cresce, ou você vai retroceder. Então, queridos, que nós possamos buscar essa santificação através da leitura da palavra, do conhecimento do Senhor, porque nós não temos como fazer a vontade de Deus se nós não conhecemos a sua palavra, se nós não conhecemos a sua vontade. Isso nos será revelado pela sua palavra. Eu converso com muitos crentes e fico assustado do grau de conhecimento deles, nenhum. E o que sabe, geralmente, é o que o pastor falou, o que ouviu falar, mas assim, não tem conteúdo bíblico, não tem fundamento das coisas que fala. Aceita qualquer vento de doutrina, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, entra em contradição e não segue a doutrina de Cristo. E lá em 2 João, versículo 9, diz que aquele que não permanece no ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem o Pai. Ou seja, a sua comunhão com Deus, a sua salvação depende de uma fidelidade plena e estrita aos ensinamentos de Cristo, à sã doutrina apostólica. Então estude, meu querido, leia a Bíblia, para que você não venha se surpreender naquele grande dia, quando você se encontrar com o justo juiz, o Senhor Jesus Cristo, que você venha alcançar a vida eterna, que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado a pulso, que a porta é estreita, que poucos passarão por ela, que você seja um desses poucos que vão passar por ela. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.